Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a doutrina social da Igreja. Teremos um convidado especial que em instantes já estará conosco. Antes, vamos à nossa tradicional vinheta. Educação Adventista. Muito além do ensino. Alô? Caro, boa tarde. Tudo bem? Desculpe aí a demora. Por nada, é um prazer mais uma vez. Prazer todo meu. Tá legal aqui? Muito, Você que manda. muito legal. Inclusive, eu gostei do quadro ali em cima, viu? É uma imagem, imagem do Kremlin, é isso? Isso. Isso aí isso era um quadro isso era da minha avó, né? Minha avó, quando foi à Rússia, ela comprou esse quadro e tinha. Então, quando eu e minha esposa nos casamos, ela deu alguns presentes, né? Então, esse é um deles, né? Assim, é bom que a gente guarda a memória da minha avó. Ela ainda é viva, né? Tá adoentada, já é uma idade avançada, mas são aquelas coisas que a gente guarda com muito carinho. Legal, muito bacana. Igor Awad Barcelos, poderia se apresentar para a nossa audiência, por gentileza? Sim, sou Igor Awad Barcelos, como dito. Queria agradecer aí ao professor Rafael, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aqui do meu trabalho. Eu sou advogado, sou professor universitário, sou formado em Direito, sou formado em Filosofia também, e meu mestrado em Filosofia, né? Já atuo na área da docência há alguns anos, fiz primeiro Filosofia, depois fiz Direito, atuo também na advocacia privada e hoje faço parte de um instituto privado, mas de leigos católicos, que é o Centro Anchieta, sou diretor, e nós temos uma parceria com a Faculdade Cariacica, a Faculdade Pio XII, e por meio dessa parceria nós oferecemos um curso de pós-graduação em doutrina social da Igreja. O curso esse do qual eu tenho a honra de coordenar, do qual eu sou coordenador. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Fico realmente feliz, entusiasmado de poder, no ano de 2020, ser recebido por um professor numa aula de uma escola pública para falar de um assunto que há poucos anos atrás seria impossível isso acontecer, né? Então, eu louvo aqui a iniciativa do professor Rafael de abrir as portas para o debate de várias ideias, concretizando exatamente a ideia democrática da pluralidade de ideias, né? Do pluralismo político, que é um dos valores da nossa Constituição. Então, todas as vertentes têm o direito de existir, né? De estar no espaço público, e há poucos anos atrás não se poderia falar em doutrina social da Igreja no espaço público. Isso era uma espécie de tabu, havia uma espécie de proibição tácita. E hoje a gente está aqui, né, superando esse momento de proibição tácita e colocando aqui as ideias, né, dentro do espaço público para debate, para conhecimento, primeiro, né, antes de louvar ou criticar, é preciso conhecer. Então, é louvável aqui a iniciativa, parabéns, professor, e obrigado por estar aqui, tenho à minha disposição. Muito bem, Igor. Prazer é todo nosso. Antes de tratarmos aí da doutrina social da Igreja, que, diga-se de passagem, consta no currículo do ensino médio. Nesse momento, os alunos estão estudando as ideias liberais, as ideias nacionalistas e as ideias socialistas também. E há um espaço para a doutrina social da Igreja, embora muitas vezes esse conteúdo seja passado muito superficialmente, né? Então, essa aula que vai ficar gravada, inclusive, ela tem esse objetivo de preencher essa lacuna, né?
Da mesma forma que quando tratamos do anarquismo, tratamos normalmente, assim, os professores, dizendo no geral, né, acabam se concentrando no viés mais de esquerda do anarquismo. E eu apresentei aos alunos que existe uma vertente de direita, que é o anarcocapitalismo, né? Uhum. Então, sempre a nossa função está apresentando as ideias, as informações, para que cada um, então, faça a sua opção, que tenha a sua simpatia ideológica, política, enfim, todos são livres para isso. Mas só antes da gente continuar, duas questões. Primeiro, fale sobre o seu mestrado, rapidamente, né? Qual área da filosofia você se especializou. E, em segundo lugar, Sim, é importante mencionar que você, além da sua trajetória acadêmica, da sua carreira profissional, este ano também você se colocou como pré-candidato a vereador aqui no município de Vitória, capital do Espírito Santo. Eu gostaria que você falasse resumidamente, né, porque a gente não tem muito tempo, o que te levou a tomar essa decisão e em que medida isso se relaciona com a sua carreira e a sua trajetória acadêmica também. perfeito, perfeito. Bom, primeiro, o meu mestrado é em filosofia contemporânea. Eu estudei no mestrado, desenvolvi uma pesquisa sobre fenomenologia, que é uma corrente de pensamento do século XX, e eu trabalhei com um autor chamado Martin Heidegger, que é um autor bastante polêmico e bastante profundo, porque o Martin Heidegger teve, né, na sua caminhada de vida, uma relação muito estreita com o nacionalsocialismo, com o nazismo de Hitler, né? Ele se desencaminhou nesse sentido. No entanto, é importante estudar esses autores, apesar das suas escolhas erradas, justamente para compreender e para até tentar entender por que muitas vezes o rumo da política toma o rumo que efetivamente tomou. Né? Então, é preciso a gente fazer esse exercício acadêmico, né, de desprendimento, estudar a obra do autor, esqueça a pessoa, veja a obra dele, o que ele falou, e dentro dali, daquele bojo de ideias, entender o que foi que aconteceu efetivamente com aquele sujeito. Será que existiu alguma relação? Será que foi um mero oportunismo? Né? Então, é um autor que é importante, é estudado, e eu desenvolvi durante a minha graduação, né, algumas pesquisas sobre esse pensador e acabei fazendo projeto de mestrado nele, o que mostra já aí desde o início, eu nem pensava em entrar no segundo ponto que o professor Rafael já trouxe, né, que é a questão da minha pré-candidatura, né, mas desde o início, antes mesmo de eu pensar em me colocar à disposição a isso, há muitos anos atrás, a gente já vê uma relação muito clara entre o pensamento teórico, né, e os caminhos aí que a pessoa pode tomar na vida pública. Os rumos que a sociedade toma estão, sim, embasados, têm uma conexão direta com as correntes de pensamento teóricas. Essa separação que muitas vezes a gente faz. O sujeito é muito teórico, o outro é prático, não sabe nada de teoria. Essa separação é muito ruim para nós. Por quê? Se a gente ficar só na teoria, a gente não faz nada na realidade para alterar a realidade para melhor. Né? A gente só fica ali discutindo teoria. Então, isso não é interessante para nós. Por outro lado, a prática sem a teoria, o sujeito entra numa espécie de ativismo, que ele simplesmente se pauta em ter ações, independentemente da compreensão da realidade. Então, vejo que é preciso haver uma junção dessas duas partes. Você, com a teoria, você ganha um instrumental para compreender a realidade e, a partir da compreensão que você tem da realidade, você efetivamente pode agir para atuar para melhor. Então, passo para a segunda pergunta, né? De onde veio essa decisão de me lançar como pré-candidato a vereador? Vem Igor, exatamente dos meus estudos. Sim. só um parênteses, porque você falou do Heidegger e eu tenho uma dúvida, antes de você avançar para a segunda resposta, que é em relação a esse livro aqui. Por acaso você conhece esse livro? Ainda não li, já vi ele. Eu li o outro livro desse autor, cujo nome eu não me recordo agora. Acho que é Heidegger e o Nazismo, do Vitor Farias.
li na época da graduação. Né? É um autor polêmico, é um autor bom de se ler. Uhum. Existem correntes que contestam as fontes, aí você, historiador, pode nos dar uma ajuda melhor, né? Se as fontes são confiáveis ou não, mas eu sei que existe uma corrente que contesta as fontes deste autor, as fontes históricas, os documentos em que ele se baseia. Mas que Heidegger teve relação com o nazismo, isso é absolutamente verdadeiro, né? O que é uma tragédia, a gente vê um pensador tão grandioso, né, entrando no caminho errado. A gente vê que realmente errar é humano. Mas, veja, então nós temos um pensador grandioso, como Heidegger, se metendo numa furada completa que é o nazismo. Uma doutrina completamente errada, né, que deve ser combatida, rechaçada, né, negada. Né? Ninguém pode defender que existe uma ideia de supremacia racial. Isso é uma coisa mais absurda que existe. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. Mas veja, o pensamento extremamente racional, sofisticado, levou o sujeito ao erro. A um erro grosseiro, a um erro terrível, a um erro que para muitos é um erro imperdoável. Tudo bem. Eu perguntei sobre esse livro porque, como eu não sei nada sobre o autor do livro e nem sobre o Heidegger, né, sou um leigo total, eu vi, por um acaso, esse livro no Amazon e eu fiquei curioso, assim, despertou assim, um certo interesse, né? Uhum. Mas é importante essas considerações que você fez. E aí você estava começando a falar de como, então, você se aproximou da política, né? Isso. Me aproximei da política justamente pelo estudo da doutrina social da Igreja. Aí veja que coisa interessante, né? Já existe uma espécie de um dogma, né, colocado, um dogma secular, e que política e religião são coisas que devem ficar completamente separadas, né? Bom, de fato, existe uma distinção entre autoridade espiritual e autoridade temporal, né? Ou seja, os líderes espirituais e os líderes políticos. Isso, inclusive, é uma conquista ocidental, é uma conquista civilizacional nossa no Ocidente. Isso é algo muito bom e é algo que tem que ser preservado. Agora, é preciso ter o cuidado de não cair na ideia de que essa distinção, essa diferença entre as esferas da religião e da política sejam esferas que não podem se comunicar. Então, é preciso fazer uma distinção. Nós somos um povo, o povo brasileiro é um povo extremamente... que se existe um traço que a gente pode ver sem maiores dificuldades no povo brasileiro, é a fé. E, em sua maioria, a fé cristã. É algo que forma a nossa história, né? Você tem toda a história aí dos jesuítas, né? Isso é algo que faz parte da nossa formação cultural. Vejam vocês, se nós fôssemos fazer uma distinção, uma separação absoluta entre a esfera pública e a religião, o Natal não seria feriado. Agora, vocês já imaginaram se dia 25 de dezembro as pessoas tivessem que trabalhar? Vocês acham que alguém ia trabalhar? Não ia funcionar. Todo mundo ia faltar trabalho, com certeza, para cumprir suas obrigações religiosas. Estado, né? Até o nome do nosso estado teria que ser mudado. Exatamente, não só o nosso, né, que é o Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, um monte de... E aí a gente entra numa questão que não é meramente religiosa, mas é histórica, porque isso faz parte da história do local, não é? A nossa bandeira, Trabalha e Confia, tem as cores do manto de Nossa Senhora e os dizeres de Santo Inácio de Loyola. Isso é história. Você não precisa aderir à fé católica para compreender a importância disso. Isso nos forma, né? Isso é muito importante na medida em que a gente precisa resgatar a nossa história, a gente não precisa ter vergonha da nossa história, você não precisa ser cristão, não precisa ser católico para reconhecer que isso tem valor, isso realmente é algo que nos forma. Veja só, se você pegar a nossa Constituição, olha que coisa interessante, na nossa Constituição, no preâmbulo, que é a parte que é antes das normas da Constituição, está lá dito com todas as letras, a invocação ao nome de Deus. Está lá escrito, nós, representantes do povo brasileiro, papapá, estamos aqui sob a proteção de Deus. Isso é muito interessante, porque o documento que forma o Estado brasileiro, ele invoca Deus. Por quê? Porque isso é um traço do nosso povo. Se isso é um traço cultural do nosso povo,
você não pode banir da discussão pública aspectos que toquem ali a valores da fé, certo? Então, hoje nós temos o caso do professor Rafael, que é adventista. Os adventistas conseguiram, né, depois de muito lutar, o direito, muitas vezes, de fazer provas em concursos públicos em dias diferentes. Ou então num horário diferente, salvo engano, não é isso? Depois do pôr do sol no sábado. E o Isso é Enem muito foi adiado para interessante. domingo, né? O Enem. O Enem, exatamente. Por quê? Por conta de um grupo que tem um preceito religioso, tem um entendimento da questão da guarda do sábado, se organizou, pleiteou isso junto ao poder público. Por quê? A sua fé, pelo fato de você guardar o sábado, isso não pode te impedir de fazer um concurso público. Se todos são iguais perante a lei, então olha só como é que as coisas começam a se misturar. E aí eu entro na minha questão. Quando eu comecei a estudar a doutrina social da igreja, o nome doutrina social da igreja, ele é um nome que ele é correto, mas ele é um nome que pode gerar equívocos. Por quê? Porque quando fala doutrina social da igreja, fala isso aí é coisa só para católico. Isso é coisa só para quem é da igreja católica. Só que não, esse é um engano. Por quê? O que a doutrina social da igreja vai defender? A ordem natural da criação. Então nós acreditamos que Deus criou, né, o céu e a terra, criou toda a realidade que nós vemos e na qual nós estamos inseridos, nós mesmos fomos criados por Deus, e Deus criou o mundo com uma certa ordem, uma ordem natural. É justamente sobre essa ordem natural, da realidade temporal, que a igreja, que a doutrina social da igreja ensina e defende, tá? Só para adiantar um ponto, mas para responder a questão da minha pré-candidatura. Dentro dos princípios da doutrina social da igreja, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, existe um que eu dou especial destaque aqui para mostrar porquê da minha decisão, que é o princípio da participação. A doutrina ensina que nós devemos participar do debate público. Imagine aqui o caso, né, dos adventistas que eu acabei de relatar. Se eles não se organizassem minimamente e, de alguma maneira, pleiteassem, pressionassem o poder público para ter o direito de fazer a prova em horário diferenciado, eles estariam excluídos de muitas situações que é de direito deles. Fizeram muito bem quando se organizaram e participaram do debate público. O que eles fizeram, na verdade? Eles colocaram em prática o princípio da participação. É muito simples o princípio, não é? Então, quando eu comecei a meditar sobre isso, claro, né? Rezando, conversando com a minha família, vi também que a atividade da docência, também sou professor, é uma atividade que, para muito além de passar conhecimento, é algo que pode ajudar muito a vida das pessoas. Eu já ajudei vários alunos, vários. Depois da aula, ouvindo um testemunho, dando um bom conselho, porque às vezes não tinha ninguém para esse aluno recorrer. Então, a partir da minha experiência como professor, eu vi o quanto, com a minha postura, o quanto, se eu fizesse um pequeno sacrifício para depois da aula, ficar ali 10 minutos ouvindo uma demanda de um aluno, uma demanda até que eu não poderia resolver, mas ser um ombro amigo ali naquele momento, isso foi me mostrando, isso foi sendo cada vez mais claro para mim, que eu poderia colocar meu nome à disposição para ajudar as pessoas a melhorar de vida. Então, participando. E não pensem que é fácil, porque toda vez que você fala em política, as pessoas já têm, e com muita razão, muito pé atrás. Né? As pessoas acham que a pessoa está querendo entrar em algum esquema, em algum maracutaia. Então, quando você coloca a sua cara a tapa, como eu estou colocando a minha, vocês vão ver muita gente torcer a ventas, vão ver muita gente que vai desconfiar de você, sendo que você nunca fez nada errado, vocês podem conferir. Eu não tenho nenhuma passagem na polícia, não cometi nenhum crime, nunca fui preso, sempre pago meus impostos em dia, sou pai de família, esposo, pai de 2 filhos, sou uma pessoa correta, assim como a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro é correto. Correto, família, defendo os meus valores,
tenho minha religião, respeito as diferenças, mas quero ter o direito de colocar as minhas bandeiras dentro do espaço público, participar. Então, quando a gente vai meditando, né, olha como é que as ideias e o estudo impactam nas nossas decisões práticas. A partir do estudo, eu fui fazendo essa caminhada e aí tomei essa decisão e nessa caminhada já venho encontrando várias pessoas que também despertaram e têm se entusiasmado com a ideia. Então, essa respondendo aí, finalmente. Muito bem, Igor, muito bem, ficou bem claro. Agora, em relação à doutrina social da Igreja, de forma bem sintética, né, devido ao nosso tempo, como definir? Você já adiantou que não diz respeito exclusivamente à Igreja Católica, que diz respeito a uma ordem natural, né, que está colocada. Muitos princípios, né, dizem respeito e serão aceitos, né, por pessoas das mais diferentes religiões, né? Mas a parte desses aspectos aí mais gerais, né, como definir a doutrina social da Igreja? Perfeito, perfeito. Bom, o nome doutrina social da Igreja, esse nome, né, ele surge no final do século XIX. O marco inicial da doutrina social da Igreja, isso que a gente chama de doutrina social da Igreja, é a encíclica do Papa Leão XIII chamada Rerum Novarum. Provavelmente vocês vão falar dessa encíclica quando falarem de doutrina social da Igreja e nas ideias políticas, né? A Rerum Novarum foi... Inclusive, no nosso material didático, tem uma atividade com uma citação bem extensa da Rerum Novarum, né? A gente acaba se que ótimo. nela. Legal. Tem pessoas que, inclusive, acham que a doutrina social da Igreja se resume a Rerum Novarum. Tamanha a importância dela, mas a gente sabe que não, né? Existem várias outras encíclicas e documentos que dizem respeito. Exatamente. Se a gente for pegar assim, de uma maneira geral, a doutrina sempre foi a mesma, porque a doutrina católica ela não mudou, né? Ela tem já mais de 2000 anos. Só que, falando do aspecto social, dando essa ênfase ao aspecto social, isso começa com a Rerum Novarum e ela realmente é uma encíclica brilhante. Por quê? Qual é o momento histórico que ela surge? Ela surge ali naquele momento em que a sociedade na Europa está sentindo os impactos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi assim, foi um trator que passou por cima da ordem social até então vigente, não é? Teve seus benefícios, mas também trouxe muitos problemas. Então, para os problemas que a Revolução Industrial trouxe, vou citar um rapidamente. Antes, a sociedade era praticamente agrária, o pessoal vivia no campo, vivia na roça. Como é que era a organização social dessas pessoas? As famílias, cada família vivia praticamente num sítio, numa fazenda. E ali produzia, né, o que comia, vendia o excedente, tinha uma vida mais modesta, mas veja a diferença que acontece. Quando você tem a Revolução Industrial, você tem um êxodo rural violento, ou seja, as pessoas saem do campo e vão morar nas cidades. E quando vão morar nas cidades, não tem mais a opção de você plantar o que come, você tem que ir para a fábrica para trabalhar. Então, isso já tem uma mudança muito grande na própria estrutura e na dinâmica da família. Porque como é que era a família no campo? A família no campo era uma família que era uma unidade produtiva, ou seja, a família produzia. Então, se a gente for olhar do ponto de vista econômico, a família não era unidade de consumo, primordialmente. Ela consumia os bens, mas ela primordialmente produzia. Então, olha só como é que isso tem impacto. Se a família é uma unidade de produção, quanto mais filhos, melhor. Mais gente para trabalhar, mais gente para ajudar, mais gente para administrar, e assim a família vai crescendo, vai se fortalecendo. Se alguém adoece, tem 30 filhos para cuidar, não é? Então ninguém passa, não existe problema de previdência social, não existem os problemas que a gente enfrenta hoje, com famílias muito pequenas. Por que hoje a pessoa pensa 30 vezes antes de casar, 200 vezes antes de ter um filho? Porque hoje, de maneira até inconsciente, a família se tornou uma unidade exclusivamente de consumo. Então, na cabeça das pessoas já é automático. Filho é igual a despesa. Então, você tem famílias cada vez menores, não é? Olha só como é o impacto social de que isso tem, né? Então, isso foi só um exemplo. Então, a gente tem uma ordem liberal, vocês estão estudando aí o liberalismo, viram que
as ideias liberais, e na prática, no século XIX, as ideias liberais trouxeram uma série de distorções quando aplicadas ali pela primeira vez na história, né? Trouxe uma série de problemas sociais que o próprio liberalismo não conseguia resolver. O que acontece? Surge a doutrina socialista. E algumas outras, como anarquismo, mais para a vertente da esquerda e tal, né? Para tentar resolver o problema, mas o grande marco é o socialismo de cunho marxista, né? Como solução para os problemas do liberalismo. Nesse momento, a igreja, no final do século XIX, olha e fala, olha, o mundo está tomando um rumo aqui que a coisa está ficando um pouco complicada. Nós temos uma série de problemas com o liberalismo e o socialismo traz um remédio que é ainda mais perverso, e a história prova isso, né? Com as experiências totalitárias aí da União Soviética, dentre outros, né? Coreia do Norte hoje é uma sobrevivente aí. A história prova, então, que o remédio proposto pelo marxismo traz muito mais problemas do que ele tenta resolver a doença, mas mata o paciente. Aquele remédio que, para resolver a doença, mata o paciente. Então, a igreja atenta a isso, né? Sabendo, já tendo aí uma doutrina de 2000 anos sobre a ordem social, decide se manifestar sobre a questão social. O objeto da Rerum Novarum é a preocupação com os operários. Então, nós temos, dentro da Rerum Novarum, uma outra via diferente tanto do liberalismo e do socialismo, tá? E que é muito mal compreendido por essas duas vertentes. O liberal olha para a doutrina social da igreja, que está preocupado com os operários, né? Que fala em alguns princípios, existem encíclicas que falam, né, da atuação supletiva do Estado, vou falar sobre isso daqui a pouco. Isso aí é socialismo, só que não é socialismo. Não fecha. Se você for ler a doutrina social da igreja, não tem nada a ver com socialismo. Aliás, a Rerum Novarum, a primeira coisa que faz, quando coloca como seu objeto a questão dos operários, ela coloca lá o socialismo, o falso remédio. Então, como é que a encíclica que fala que o socialismo é o falso remédio vai ser uma doutrina socialista? Não faz sentido, né? Por outro lado, os marxistas olham para a doutrina social da igreja, que defende a propriedade privada como um direito natural, que falam da família como instituição natural, e falam, rapaz, isso aí é liberal, isso aí é papo de liberal, negócio de propriedade, família, coisa, né, de capitalista. Então, também a doutrina não serve. Então, e por que muitas vezes a gente não entende a doutrina social da igreja? Porque a gente tenta ler a doutrina social da igreja ou sob a ótica do liberalismo ou sob a ótica do marxismo socialista. Então, a partir da Rerum Novarum, a gente tem um corpo de encíclicas aí que vão formando, né, esse ensinamento preocupado com o nosso tempo, condenar expressamente o socialismo, mas também condenar o liberalismo, é importante falar isso, a doutrina social da igreja faz uma crítica muito racional, muito pertinente a algumas distorções que o liberalismo traz, né? E que, atacando os dois, ela vai no âmago da questão. Por quê? Tanto o liberalismo como o socialismo são doutrinas modernas que são calcadas no materialismo. Talvez isso fique muito abstrato para vocês que são do ensino médio ainda, mas quando o Karl Marx fala lá do materialismo histórico dialético, que tudo vem da matéria, o liberalismo parte do mesmo pressuposto, muito embora ele não fale expressamente, mas ele está partindo também do pressuposto materialista. A doutrina social da igreja não, parte de uma concepção espiritualista. A concepção espiritualista é aquela que considera o homem, o ser humano, na sua dimensão integral. Então, o ser humano é corpo, sim, tem necessidades materiais, precisa comer, precisa ter um abrigo, precisa trabalhar, mas ele também tem uma dimensão espiritual. Ele também precisa ter um momento de contemplação, ele precisa ter um dia de descanso para poder ter a sua atividade na igreja, para poder compreender a realidade. Ele também tem essa dimensão espiritual. Nós não somos só espírito, porque nós somos de carne e osso, mas nós não somos também só matéria. Nós somos um composto dessas duas realidades. E é a partir desse pressuposto que a doutrina social da igreja vem trazer os seus ensinamentos. Então, gostaria só de destacar alguns princípios, professor, só para a gente, tá, para esclarecer, que eu estou dando um panorama histórico aqui, mas afinal, o que a doutrina ensina? Tá? Eu vou dar alguns princípios aqui da doutrina social da igreja para vocês terem noção do que se trata.
Então vamos lá. O primeiro princípio da doutrina social da igreja é o princípio do bem comum. Ou seja, toda a sua ação deve visar o bem da comunidade, o bem comum, não só os seus interesses individuais. Os seus interesses individuais serão legítimos na medida em que atenderem ao bem comum. Esse é um princípio tão claro. Às vezes, teoricamente, a pessoa vai querer controverter o que é o bem, o que é o mal, o que é o bem comum, mas veja só, no ponto de vista prático, quando você tem lá uma situação em que um lugar que você pode ou que você não pode estacionar o carro, essa regra, que tem em toda a cidade do planeta, é uma regra que visa atender ao bem comum. Só que essa regra, por exemplo, tem exceções. Às vezes, a viatura de polícia, para fazer uma blitz, ela para no lugar que é proibido para todo mundo, mas o policial tem autorização de parar ali para fazer uma blitz, para verificar se as pessoas estão com a carteira em dia, para verificar se tem algum tráfico de droga acontecendo ali, para abordar algum criminoso. A polícia pode fazer isso. Um médico pode parar num lugar que, em regra, é proibido para todos? Pode. Então, essa exceção do médico, essa exceção do policial, são exceções à regra que tem como princípio, mesmo que inconsciente, veja, o princípio do bem comum. É bom para todo mundo que a regra de proibido estacionar em determinado local não seja válida em sentido absoluto, como é para todos, tanto para o médico quanto para o policial. Então, esse é o princípio basilar. E aqui os liberais têm uma briga danada com a gente. Por quê? Porque o próprio direito de propriedade ele é limitado ao bem comum. É óbvio que não é saudável, do ponto de vista do equilíbrio da sociedade, que exista uma pessoa morrendo de fome e outra que esteja jogando comida no lixo. Existe um desequilíbrio natural. Qualquer pessoa pode compreender o que eu estou falando. Não precisa ser católico, não precisa ser religioso. Isso é um desequilíbrio. Jogar lixo no mar é errado. Por que é errado? Porque atenta contra a ordem natural das coisas. São coisas óbvias, entende? Então, o princípio do bem comum é a limitação e mais, é a luz que deve iluminar o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito natural? Se eu trabalho honestamente, ganho meu dinheiro e compro meu celular, compro meu carro, compro meu apartamento, não tem problema nenhum, isso é legítimo e tem que ser protegido. Agora, se o sujeito tem, numa cidade que tem 1.000 terrenos, o sujeito é dono de 999 terrenos e usa um terreno e o resto da população mora na rua, é lógico que existe um desequilíbrio aí. É lógico que o direito de propriedade precisa ser relativizado nesses casos, precisa ser discutido. Não é que o Estado vai sair tomando a coisa dos outros, que as pessoas devem invadir, não. O direito de propriedade precisa ser respeitado, mas a gente precisa obedecer ao bem comum. Então, existe essa limitação. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, que é um princípio natural também, vocês vão entender bem o que eu estou falando, é um princípio que tem um nomezinho um pouco complicado, que é o princípio da subsidiariedade. Igor, o que é subsidiariedade? Oi? Antes de você partir para o segundo princípio, eu tenho uma pergunta em relação à questão do bem comum, né? Pode falar. E esses exemplos, essas situações que você colocou, creio que todos concordam, praticamente todos concordariam. Porém, existem situações, na realidade, em que essa questão do bem comum é mais controversa. É mais controversa. Sim. E aí, quem, dentro do escopo aí da doutrina social da igreja, quem estaria apto a definir ali com clareza o que seria de fato bem comum? Então, do ponto de vista teórico, e com os exemplos que eu trouxe, é muito claro. Essa é a função do magistério, é o clero, ou seja, dentro da doutrina da igreja, né? O Papa e o clero no exercício, né? Ex cátedra, como a gente diz, é infalível. Então, ele define o que, né? Ele é infalível porque ele não cria as coisas. Ele, ali inspirado pelo Espírito Santo, eles entendem, são as pessoas que têm o bastão na mão para dar a interpretação última, né? Aí do entendimento sobre a tradição e sobre o evangelho. Aí é o ponto que nós temos aí uma divergência, né? Católicos e evangélicos, né? Mas do ponto de vista prático,
Só vou pedir licença aqui um minutinho que eu vou acender a luz. Tudo Nós bem. estamos gravando aqui no final da tarde, eu acho que agora está melhor, acho que agora vocês conseguem me ver melhor. Do ponto de vista prático, ali, num caso concreto, como você bem disse, às vezes a questão é controversa. Quem é que vai resolver? Aí compete à autoridade pública. Aí não é a igreja que vai entrar. Aí é a autoridade política, é a autoridade judiciária, é o guarda de trânsito que vai ver ali qual é a situação concreta. E, queira ou não, nós precisamos confiar nas autoridades. Essa é a crise que a política vive hoje. Nós não confiamos mais nas autoridades públicas, não é verdade? Isso é um problema. Isso não se resolve desconfiando ainda mais das autoridades públicas. É preciso formar pessoas que estejam dispostas a ocupar esses lugares para dar a interpretação equilibrada e devida para as coisas. Por quê? É a ordem natural. Quando um policial, por exemplo, decide pedir o seu documento na rua, ele tem autoridade para fazer isso. Ah, mas por que você quer ver o meu documento? Por que você me escolheu? A sociedade entrega esse poder para ele. É claro que ele não pode abusar desse poder, hein? Ele não pode abusar desse poder. Aí nós temos uma gama de direitos, né, que devem ser observados pela autoridade policial. Existem problemas? Muitas vezes existem problemas, mas em 90% dos casos eu tenho certeza que os policiais cumprem, observam o direito de maneira correta. Né? Quando nós entregamos, veja um caso, né, quando você tem uma situação médica, são dilemas morais também, quem é que vai decidir ali na hora? Quem é a autoridade apta para resolver o problema? É o médico, não vai ser o político, não vai ser o padre, não vai ser o pastor, vai ser o médico, porque é ele que está mais próximo ali do problema. E aí eu já queria pegar o gancho para o segundo princípio, se você me permitir. Tudo bem. Que é o gancho do princípio da subsidiariedade. O que diz o princípio da subsidiariedade? O problema é daquela pessoa que está mais próxima do problema. Quem é o dono dos problemas? A pessoa que está sofrendo diretamente os problemas. Então, por exemplo, se eu tenho um buraco na minha rua, de quem é esse problema? É do presidente da República? Não, esse problema é meu e das pessoas que moram na minha rua. Se eu tenho um problema no meu prédio, o problema é de quem? Das pessoas da minha rua? Não, é do problema das pessoas do meu prédio. Se eu tenho um problema na minha casa, na minha família, o problema é de quem? É meu e das pessoas da minha família. Então, sempre assim. Mas, quando eu não tenho condição de resolver um problema na minha família, eu delego esse problema subsidiariamente para uma autoridade superior. Quando o prédio não consegue resolver um problema, por exemplo, imagine que tem um problema de rede de esgoto que afete ao prédio, não somente ao prédio, mas o prédio não consiga resolver. É preciso recorrer à autoridade pública, não é? Quando o pessoal da rua não consegue resolver o problema do buraco, naturalmente você teria que recorrer a quem? A associação de moradores. Se a associação de moradores não consegue resolver o problema, aí sim se leva à autoridade pública. Ou seja, a ideia é o princípio de quem precisa resolver o problema, de quem é o problema, quem teria maior aptidão ali para dizer o que é melhor para aquela comunidade. São as pessoas da própria comunidade. E aí responde um pouco na linha da sua pergunta, né? Quem é que teria competência natural para resolver um problema, dizer o que está efetivamente afetando aquela comunidade, aquela família, aquela população daquele prédio? É a própria população. Isso a gente vê nas coisas mais complexas, não é? A gente pode falar, por exemplo, da questão tributária. A questão tributária no Brasil é completamente ao avesso. Por quê? Nós temos a União, que é o poder central, que tem muito dinheiro, os estados têm menos dinheiro que a União e os municípios têm menos dinheiro que os estados. É o inverso. Na verdade, nós deveríamos ter um município com mais recursos para poder resolver os problemas, porque o município é quem está mais perto da realidade. E aí a importância da questão das eleições esse ano, que vocês estejam atentos em quem vocês vão escolher para prefeito e para vereador, porque são as pessoas que atuam diretamente nos problemas da comunidade de vocês. Então é preciso ter consciência disso. Então, o município teria mais poder, o Estado menos poder que o município e a União menos poder, né? Do que os estados e os municípios, respectivamente. Essa é a ordem natural, é isso que diz o princípio da subsidiariedade. Então, fazendo, né, arrematando, né, respondendo a pergunta e falando do princípio. Quem é que vai resolver o problema?
Quem é que precisa arrumar a cama do filho? É o pai ou é o filho? É quem dorme na cama. Se a cama é do filho, o filho precisa arrumar. Ah, o filho está doente e não consegue arrumar, passa para a autoridade superior. Quem é o pai vai arrumar a cama. A cama não pode ficar desarrumada. Né? Então a gente vê isso. Desde a coisa mais simples de arrumar a cama até na coisa maior, quando a gente fala lá do direito tributário, da repartição do dinheiro público no país inteiro. Então você vê que é um princípio que atua diretamente na ordem natural. Desde a cama, da coisa pequena, até a coisa grande, que é o dinheiro público de todo um país. Um exemplo do que você está colocando aí diz respeito também à assistência social, né? Hoje, a tendência é de as pessoas esperarem que o Estado ajude os pobres. Então, a gente vê uma pessoa em situação de rua, e lembrando que nem todas as pessoas são viciadas em drogas, mas mesmo as que são viciadas em drogas, elas precisam de alguma medida da ajuda, né, das pessoas, da sociedade. Sim. Então, assim, há uma predisposição de se esperar que a assistência social do Estado resolva aquele problema. E isso não diz nada a respeito, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. As famílias, em primeiro lugar, deveriam ajudar aquela pessoa que, infelizmente, perdeu o emprego, que não está conseguindo se manter, que caiu num vício, né, numa depressão, no alcoolismo, enfim. E depois a comunidade ali, se aquela pessoa pertence a uma igreja, enfim, a comunidade que está ali no entorno, e só depois a autoridade do Estado, né? Em último caso, né, deveria então intervir para ajudar aquele indivíduo que está numa situação de rua, que está desabrigado, que foi vítima ali de uma catástrofe natural, enfim. Travou um pouco o vídeo, mas eu acho que você conseguiu me ouvir, né? Ouvi perfeitamente, é exatamente isso que você está falando, é exatamente isso. Eu dou um exemplo prático. No início do ano de 2020, antes da pandemia, ali, nós tivemos, perdão, 2020 ou foi 2019? Agora eu já não me lembro, porque esse ano a gente está com noção de tempo. Mas quando aconteceram as últimas enchentes que aconteceram, né? No interior, que Conha ficou numa situação muito difícil, enfim. Quem foi o grande agente de ajudar as famílias? Ali o poder público teve que entrar. Claro, precisava de obra pública, precisava retirar, né, aquela lama toda. Então, o poder público teve que entrar. Mas a mobilização das famílias e das igrejas foi uma coisa belíssima. Um exemplo de solidariedade social imenso, 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 imenso. Eu me E lembro, aí entra também a participação. nesse caso, eu me lembro de avisos que foram dados na internet, nos meios de comunicação, de que as pessoas não precisavam mais enviar doações. Exatamente. A quantidade de doações já atendia todo mundo. Então, avisaram que ninguém precisava mais levar nada. Então, realmente, foi uma mobilização muito bonita, né? A gente vê ali Exatamente. como o espírito cristão ainda marca a sociedade, né? É isso, é exatamente nesse ponto que eu ia tocar agora. Porque a gente vê, agora, no momento desse, as igrejas podem ajudar. Mas na hora de debater as ideias, não pode. Isso não é justo. Isso não é justo. Não é? Olha só como é que... De onde vem essa mobilização? Por que as igrejas se mobilizaram tanto? É o espírito cristão de ajudar o próximo. Isso está na nossa cultura, isso está no nosso DNA. Se você não precisa professar a fé, isso vem já de uma bagagem histórica que nos forma. Nós estamos dentro dessa onda. Não tem jeito. Isso forma o nosso DNA enquanto povo, né? Então, nesse momento, você vê como é que a fé ela impacta na ordem social, na hora de ajudar e nas horas mais decisivas, tá? Que a gente vê isso daí, nas horas mais decisivas. Então, não é justo que, na hora de ser solidário, as igrejas se mobilizem e tal, mas na hora de um debate público, né, vá alguém manifestar sua opinião sobre a questão do aborto, por exemplo, não, isso é questão religiosa, você não pode falar, não. Ora, como é que eu não posso falar? Né? Mas na hora de ajudar, na hora da solidariedade, todo mundo está junto. Todo mundo tem que estar junto mesmo. E no espaço público tem que ter espaço lá.
Se você defende a ideia cristã, os valores do cristianismo, você tem o direito de colocar isso no debate público. Se isso atender ao bem comum, se isso não violar direito de ninguém, qual é o problema? Também vai ter lá o comunista discutindo, vai ter o liberal discutindo, o conservador discutindo. Ora, é isso que é a pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias é ter espaço para o conservador, para o liberal, para o comunista, todo mundo debatendo espaço público. Agora, no momento que você tem só uma vertente de esquerda, por exemplo, discutindo se é mais ou menos a esquerda, e os liberais, conservadores, cristãos, todo mundo de fora, aí não é pluralidade, né? Aí é samba de uma nota só. Exatamente. Igor, nós estamos caminhando aí para o final e nessa parte final aí da nossa conversa, eu gostaria que você comentasse algumas críticas aí que são feitas à doutrina social da Igreja, de que, por exemplo, o que o Leão XIII postulou para as relações entre patrões e empregados, numa visão progressista, esquerdista, seria muito idealista, né? Esperar que os patrões iriam se pautar no espírito cristão, reconhecendo ali o esforço do trabalhador. O trabalhador, por sua vez, não deveria se empenhar em lutas, né, sindicais, lutas de classe, enfim, e que ambos, então, deveriam buscar ali dar o melhor de si, respeitando o outro, né? Quando, na verdade, a natureza humana é intrinsecamente egoísta, má, né? E, então, assim, o que a gente percebe é que os patrões buscam o máximo do lucro, né? Enquanto que, muitas vezes, os trabalhadores também deixam a desejar, produzem aquém daquilo que muitas vezes se espera, e mesmo assim querem aumentos salariais, exigem aumentos salariais. Então, o que a gente percebe nessa sociedade industrial, capitalista, é cada um procurando extrair o máximo possível, né? Nessas relações de trabalho, de modo que parece que a Rerum Novarum é extremamente idealista e até mesmo assim anacrônica, né? Então, como você responderia essa questão aí? Essa é uma excelente pergunta, viu? Isso é uma excelente pergunta, porque eu, quando li a Rerum Novarum a primeira vez, em alguns trechos tive essa impressão, mas depois, relendo com mais maturidade, eu li a primeira vez há muitos anos atrás, né? Lendo com mais maturidade e já conhecendo todo o corpo da doutrina social, né? Hoje deu tempo de a gente falar de 2 princípios, né? 3, falei da participação também, né? Seria legal se desse tempo de falar dos outros, mas se não der, fica para uma outra ocasião, não tem problema nenhum. Mas, de todo modo, a gente vê como essa sociedade moderna ela já tem um espírito anticristão por si só, né? E que ela é organizada de modo a maximizar os egoísmos, né? Seja o egoísmo individualista lá do patrão, no caso, né? Que você deu o exemplo, ou seja no individualismo classista, né? Do marxismo. Então, nenhuma dessas vertentes, que aí estaria expressa nas teorias políticas liberal e socialista, né? Nenhuma delas tem a visão do todo, a visão que está lá baseada no princípio do bem comum, que seria bom para todos. Quando a gente mergulha na prática, a gente vê algumas experiências que são diferentes, né? Eu conheço vários patrões que buscam o lucro, obviamente, qualquer empresa ela busca o lucro na ordem capitalista, não é pecado nenhum você obter lucro, né? Mas que conseguem dar um tratamento humano, justamente pela formação, né, cristã baseada na doutrina social da Igreja. Por outro lado, a gente vê que há trabalhadores que, ao invés de tentar rivalizar com o empregador, buscam cooperar justamente com o desenvolvimento da empresa, porque ele entende que ele, estando ali desenvolvendo a empresa, todos os trabalhadores juntos, a empresa vai crescer, vai ficar mais rica, e aí, claro, que eles podem pleitear um aumento de salário, né? É até justo, porque eles estão trabalhando ali para a empresa enriquecer, o dono vai enriquecer, e é bom que eles ganhem mais. É natural, a gente vê isso na prática acontecer. É maioria? Não sei, acho que não.
mas eu conheço algumas experiências, então posso dar um testemunho contrário. Agora, uma das coisas que a igreja ensina, né, a doutrina social ensina, é a importância dos chamados corpos intermediários. O que são os corpos intermediários? São corpos sociais, são organizações que fazem... Igor, você mutou aí. Você mutou seu microfone. Igor, você mutou seu microfone. Você acabou... Oi. Você mutou o seu microfone. Você, eu acho que nem percebeu. Você Ficou mudo? Ficou mudo, agora voltou. Você ficou mudo no momento que você estava falando dos corpos intermediários. Você ia começar a falar e ficou mudo. Então volta nessa parte. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Só um minutinho, só um minutinho. Ok. Só um minutinho, não desliga não. Só um minutinho. Deixa eu ver uma coisa. Você já está me ouvindo? Voltei? Voltou, estou te ouvindo. E você? Não, eu não estava ouvindo, estava mudo para mim. Mas Vocês agora, estavam me ouvindo o tempo todo? mas agora você me ouve, né? Perfeitamente, eu vi que você estava falando e tudo. Sim, é porque ficou mudo aí quando você começou a falar dos corpos intermediários, que está na doutrina social da igreja. Então, nesse ponto ficou mudo, aí eu não ouvi mais nada. Aí você volta nesse ponto, então. Vamos lá. Então, doutrina social da igreja, corpos intermediários. Qual é o primeiro corpo intermediário? É a família, não é? Então, a família é aquele lugar em que você tem todo o amparo material e também afetivo, não é? Que impede aí uma atuação, coloca limite no Estado, não é? Afinal de contas, quem tem o poder de decidir o que acontece dentro de uma casa é a sua própria família. Quem é dono do problema é a própria família. Então, a família é justamente o primeiro lugar de proteção do indivíduo contra uma eventual tirania. E você tem vários outros corpos intermediários, aí, por exemplo, a associação, né, de moradores, você tem uma associação de trabalhadores. Então, esses vários corpos intermediários até chegar o Estado. O Estado é o último corpo social, é a última sociedade. A igreja entende a sociedade assim. Então, isso que a gente chama de sociedade, na verdade, é um conjunto de sociedades, é um conjunto de corpos sociais. As famílias se juntam, criam um bairro, os bairros se juntam, criam uma cidade, as cidades se juntam, criam um estado, os estados se juntam, criam um país, não é? Então, no meio disso tudo, existem várias associações culturais, existem empresas que são corpos, né? Então, o conjunto harmônico desses corpos forma uma sociedade. Muito bem. Uma ideia para a questão do trabalho. Isso o Papa Leão XIII fala. O Papa Leão XIII fala sobre a necessidade de se criar associações de trabalhadores. Associações de trabalhadores, não é? Veja uma ideia aqui, que é importante no caso da nossa área, né, dos professores. Hoje nós temos uma situação em que a educação está desenhada de você ter ou grandes empresas que contratam professores para atender as famílias. Ou então, o Estado que contrata professores para atender as famílias. Por que não criar uma associação de pais e mestres? Que existe, né? Associação de pais e mestres. Que é uma associação que vai juntar as partes interessadas, os professores e as famílias, juntas ali, não é? Justamente para se proteger, muitas vezes, de eventuais abusos econômicos, não é? Atendendo aos interesses da família e respeitando a autoridade do professor. Muitas vezes, no ensino privado, a gente vê o quê? Um conluio entre o poder econômico de uma grande empresa
E os pais que acham que estão pagando a escola, então ele não tem responsabilidade nenhuma sobre os filhos. Então, o que acontece? O professor acaba ficando exprimido nisso daí e a criança que sai perdendo, porque a qualidade da educação cai. Então, quando você tem uma associação de pais e mestres, você protege as famílias e os professores contra uma eventual tirania do poder econômico ou por uma eventual tirania do poder estatal, não é? Quando você tem o caso de uma educação pública. Então, quando o Papa Leão XIII ensina a questão dos corpos intermediários, aí a gente vê uma chave para fugir do idealismo. Mas, volto a dizer, a gente está tão imbuído da ótica liberal, a gente começa a achar que as pessoas são meramente átomos mesmo, né? Pessoas soltas, e aí a incapacidade de se associar. Então, é isso. Muito bem. Olha, terminamos aí no horário certo. Você está ouvindo agora os sinos aí, ó, do Convento de São Francisco. Maravilha. Sinos centenários aqui. Todos os dias marcam meio-dia e às 18 horas. Muito bem. Sim, perfeito. Futuramente nós vamos marcar outro encontro, inclusive para discutir outras questões, né, que eu tenho certeza que lhe interessam também. Foi um Estou à prazer disposição. enorme. Foi um prazer enorme, foi uma aula e tanto. Então, realmente, fico aqui muito grato, né, por todo esse tempo aí que nós passamos aí conversando sobre essas questões. Fica com Deus, você e sua família. Você E também, muito obrigado. sucesso aí na sua carreira e na sua empreitada aí na sua pré-candidatura também. Muito obrigado. Agradeço a gentileza, agradeço o convite e estou à disposição aqui para atendê-los quando puder. Tá certo, então, meu amigo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.